todos, aqui é o Rogério, consultor da Latoqualitas, e estamos de volta para a sexta parte, penúltima parte do nosso vídeo que fala sobre as diferenças entre o PBQPH e a ISO 9001. Eu começo já pedindo para vocês darem uma olhada e se inscreverem nas nossas redes sociais, se inscreverem no nosso canal, curtirem esse vídeo e também darem uma olhada no nosso site que tem os nossos serviços de consultoria, de auditoria e de treinamento. Estávamos na parte do capítulo 8 que fala sobre o controle de serviços de execução controlados. A empresa construtora, então, ela tem que garantir que existam procedimentos de execução e de inspeção dos serviços de execução controlados, ou seja, aqueles serviços que constam lá nos requisitos complementares da norma, com base do subsetor de cada construtora. Então, na construção civil é muito comum que sejam contratadas equipes para a prestação de alguns serviços específicos. Por exemplo, eu vou contratar uma equipe para a realização do serviço de revestimento interno de gesso. Eu, então, tenho duas opções. Posso treinar essa equipe nos procedimentos da minha própria construtora, ou eu posso definir o procedimento dessa equipe contratada com base numa análise crítica e que isso seja retido como informação documentada, essa análise, e eu posso definir que o procedimento dele seja o procedimento oficial, mas isso não vai me eximir de ter um procedimento de inspeção desse serviço ainda. Obviamente, para o caso de serviços contratados de empresas especializadas, eu não preciso que ele demonstre que ele tem um procedimento de realização disso. Então, eu tenho que garantir que exista ainda sim um procedimento de inspeção dos serviços deles, mas não mais o procedimento de execução. Não precisa existir nenhum procedimento deles, né? No caso de execução de serviços de um sistema convencional ou de um sistema inovador que tenham fichas de avaliação de desempenho, as FADs ou as DATECs, eu tenho que controlar nessa inspeção desse serviço que as condições nas quais aqueles sistemas foram validados foram mantidas. Então, por exemplo, se eu validei um sistema de alvenaria convencional, né, e nesse sistema eu preencho as juntas verticais, eu preciso garantir na minha execução que as juntas verticais foram preenchidas. Caso contrário, eu não consigo dizer que esse sistema foi validado. Eu não consigo aplicar essa ficha para garantir o desempenho, por exemplo, né, desse sistema. Então, eu tenho que ter também um procedimento para definir a qualificação do pessoal que realiza o serviço da empresa subcontratada. Bom, chegamos então na parte que fala sobre identificação e rastreabilidade. Muito parecido com a ISO 9001, porém com algumas situações específicas das construtoras. Então, quando for apropriado, a empresa construtora ela tem que garantir que o produto, ao longo da produção, ou seja, desde o recebimento e durante os estágios seguintes, que ele tenha essa identificação e rastreabilidade quando for necessário. Então essa identificação ela tem principalmente duas funções. Garantir então uma correspondência entre projeto e local da edificação, entre projeto e produto, eu tenho que conseguir enxergar do qual é a ligação entre eles, né? Isso não pode deixar nenhuma dúvida. Eu não posso confundir o projeto com o local de aplicação, eu não posso confundir o material que está sendo aplicado em determinado projeto, que está sendo aplicado em determinada parte da estrutura, em determinado sistema. Então, a gente também tem que garantir que materiais estruturais, que a gente tenha uma rastreabilidade de onde eles foram aplicados, qual foi o local de aplicação do concreto, qual foi o local de aplicação de determinado aço, a situação dos produtos com relação aos requisitos de monitoramento e medição. Para os materiais controlados, eu tenho
que garantir que eles não sejam utilizados antes de terem passado pelo recebimento. Eu não posso utilizar um produto antes dele ter sido inspecionado, antes de eu saber se ele está conforme ou não conforme. Ele tem que estar identificado como conforme ou não conforme. Caso uma autoridade da obra permitiu a utilização desse produto, ainda que não conforme em determinado local, eu tenho que saber aonde ele foi aplicado, eu tenho que ter uma rastreabilidade da aplicação desse produto. E para todos os serviços controlados, a empresa construtora tem que garantir que as etapas subsequentes não ocorram antes da devida aprovação. Rastreabilidade. A empresa construtora ela tem que garantir a rastreabilidade dos materiais controlados que não são possíveis de serem verificados como conforme ou não conforme antes da aplicação. Por exemplo, o concreto. É importante existir um mapa de concreto, por exemplo, para eu saber em qual parte cada caminhão betoneira foi aplicado e caso o meu corpo de prova no 28º dia não atinja a resistência solicitada em projeto, que eu possa entrar em contato com o projetista e falar, olha, determinada estaca não atingiu, a estaca E2 não atingiu a resistência de projeto, né? E solicitar para ele o que deveria ser feito em cada caso. No caso da preservação, a empresa construtora tem que garantir que os materiais controlados sejam preservados até o momento da utilização. Isso contempla a identificação, o manuseio, o transporte, a estocagem. Então, isso ao longo de toda a utilização desse material. É muito comum que tenhamos novamente as FVMs, elas vão falar quais são os critérios para eu receber esse produto, como eu armazeno esse produto, como eu tenho quais cuidados especiais que eu tenho que ter com esse produto, ou mesmo um procedimento de preservação desses materiais. A empresa construtora ela tem que preservar também a conformidade dos serviços de execução controlados. Isso em todas as etapas do processo de produção até a entrega da obra. E essas medidas têm que ser aplicadas, não importando se tais materiais ou serviços estão sob responsabilidade da empresa construtora ou de subcontratadas. Nas atividades pós-entrega, vamos pensar principalmente na questão de assistência técnica. Isso também existe para ISO 9001, mas não é talvez tão claro quanto no PBQPH, porque o PBQPH coloca uma nota falando que atividades de pós-entrega podem incluir ações sob provisão de garantia, assistência técnica e obrigações contratuais. É muito comum existirem obrigações contratuais. Então, não só a garantia legal do empreendimento, mas alguma garantia que foi estabelecida em contrato. Controle de mudanças. Basicamente igual a ISO 9001, porém existia uma nota com alguns exemplos de mudanças que deveriam ter um controle, deveriam ter um planejamento. Por exemplo, alteração em projeto, alteração de prazo da obra, alteração em plano de ataque, de processos construtivos, de colaborador crítico, entre outros. Liberação de materiais e serviços de execução controlados. Então, a empresa construtora tem que ter critérios para liberar materiais e serviços de execução controlados. Novamente, saberemos quais são os materiais e quais são os serviços com base no subsetor da construtora e com base nos requisitos complementares. Sabendo o subsetor, nós conferimos os requisitos complementares e sabemos quais são os materiais e serviços controlados. Então, isso é muito comum através das fichas de verificação de serviços, das fichas de inspeção de serviço, cada construtora chama de um jeito, as fichas de verificação de materiais, né? No caso de obras habitacionais, devemos considerar também nessas inspeções, nessas liberações, os critérios, caso existam, das FADs e da TEX. Então, é o produto
igualzinho que foi utilizado na FAD. As condições de execução foram feitas iguaizinhas, os parâmetros são os mesmos que eu controlei, então eu preciso considerar esses critérios nas FVMs e nas fichas de verificação de serviços. A liberação dos materiais e a liberação de serviços executados na obra não podem prosseguir, obviamente, até que todas as providências planejadas tenham sido realizadas, satisfatoriamente concluídas, e eu poderia até dar andamento sem todas as providências planejadas serem tomadas, mediante a autorização de alguém que tenha autoridade para isso. Pessoal, por hoje é só. A gente agradece a atenção e confiram o nosso site para conhecerem os nossos serviços de consultoria, auditoria e treinamento, e espero vocês na última parte do nosso vídeo. Até a próxima!